A paz do Senhor, amados irmãos, como estão vocês? Está tudo bem? Tudo na graça, na paz de Cristo? Amém. Irmãos, hoje a gente vai estudar o capítulo 6 de Mateus, dos versículos de 1 a 8. Será sobre o Sermão do Monte, né? E vou dividir o sermão, essa parte do Sermão do Monte, né? Jesus ensinando como a gente deve orar, né? Em duas partes, que vai ser 6 de 1 a 8, e o segundo vídeo na terça-feira vai sair do 9 ao 18, certo? Então vamos lá. Continuação do Sermão da Montanha: esmolas, oração, jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Vamos lá. Então Jesus falou: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Quer dizer, evitem ser generosos diante das pessoas para que vocês sejam o quê? Vistos, certo? Ao invés de ficarmos em público e falarmos ou ajudar alguma pessoa e assim em público para sermos vistos, devemos ajudar, mas sem que ninguém saiba. Nem o seu melhor amigo, nem seus pais, nem sua família, de uma forma que ninguém fique sabendo que você ajudou, certo? Por quê? Para que não haja em você esse sentimento vou ajudar porque eu quero ser vista, eu quero que as pessoas me elogiem, falem que eu sou boa, que eu sou generosa, né? Lá em Mateus 23:5 fala, Jesus fala sobre os mestres da lei e os fariseus. Fala que tudo o que eles fazem é para serem vistos. Copiam grandes trechos das escrituras sagradas e amarram na testa e nos braços esses grandes trechos, né, das escrituras sagradas. Já uma passagem que fala que até mesmo estar de jejum não deve se contar. Tem que arrumar os cabelos e as roupas para que ninguém perceba que está de jejum, certo? A gente vai ler sobre isso, o jejum, lá dos versículos 16 a 18 do capítulo 6 de Mateus, quer dizer, então no próximo vídeo, né? Então, resumindo, quando a gente for fazer uma boa ação para alguém, a gente deve fazer de uma forma que só quem sabe é eu, a pessoa que eu estou ajudando e Deus, certo? Não chamar atenção para a ação que eu fiz, porque o importante é ajudar essa pessoa e não ser elogiada porque eu ajudei, entende? O nosso sentimento tem que ser puro, sabe? Não tem que ter uma segunda intenção. A gente tem que ajudar uma pessoa pelo puro sentimento de o quê? De querer ajudar, de compadecer do sofrimento daquela pessoa, ver que essa pessoa está precisando de ajuda e sentir o desejo de ajudar aquela pessoa. E não sentir o desejo de ser visto, ser elogiado, ser ovacionado, porque você ajudou uma pessoa, entende? No versículo 2. Continuando, né? Guardai-vos, no versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Quer dizer, não façam boas ações, não ajudem os pobres, né? Diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quer dizer, a gente não vai receber nenhuma recompensa de Deus, Deus Pai, né? A gente não vai receber nenhuma recompensa de Deus por essas ações que a gente fez. Por quê? Qual é a recompensa? Por exemplo, eu vou e ajudo uma pessoa, mas aí eu conto para todo mundo que eu ajudei aquela pessoa. E aí, qual a recompensa que eu vou receber disso? As pessoas me elogiarem. Nossa, fulana é muito boa, uma alma caridosa, ela ajuda as pessoas. Essa é a única recompensa que essa pessoa vai receber. Se você está fazendo para ser vista,
e as pessoas estão te vendo, então você já recebeu sua recompensa. Porque você fez aquilo com o sentimento de chamar para si, entre aspas, uma fama. Então, a sua recompensa é o quê? Que as pessoas reconheçam aquilo que você fez. Mas se você fizer em segredo, sem ninguém saber, com o único sentimento de ajudar o próximo, aí Deus, que vê tudo o que está em segredo, né? Vai o quê? Recompensar a sua bondade. Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Aqui na minha Bíblia tem uma curiosidade que eu não sabia, que ela fala que algumas pessoas chegavam a tocar trombeta, uma forma figurada de chamar a atenção para suas ações, quando davam esmolas aos pobres, para que fossem elogiados por seus atos. O baú de oferta no templo era modelado no formato de uma trombeta ou funis. Assim que as moedas eram postas na boca do funil ou trombeta, ficavam inacessíveis para os que pensassem em roubá-las. As moedas poderiam ser jogadas no cofre de uma forma que a trombeta, entre aspas, reverberava com o barulho delas, uma forma de chamar a atenção para a generosidade do doador. Quer dizer, esse baú de ofertas nos templos, eles tinham um material que quando alguém jogasse a moeda, o barulho da moeda caindo fazia o quê? Barulho. Então, se uma pessoa colocasse poucas moedas, você ouvia um barulho menor. E se botasse, né, que a gente abre essa interpretação, quem botava mais moedas, o barulho é o quê? Mais constante. E isso chamava atenção para o quê? Para o doador. Então, isso é uma hipocrisia no sentido de o quê? O que é mais importante? Você fazer o bem ou você fazer para que as pessoas escutem quantas moedas você está colocando? Entendeu? Então, isso poderia afetar o sentimento da pessoa de não de ajudar, mas de chamar para si, né? Essa, entre aspas, fama, né? Para que as pessoas achem que você é generoso, você é uma pessoa boa, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Quer dizer, então o hipócrita é aquele que não faz essa doação com o sentimento puro de ajudar, mas faz com o sentimento de ser glorificado pelas outras pessoas, para que as outras pessoas vejam ele e ele se infla, né? O ego vai ficar um ego inflamado e eu sou bom, eu sou o cara, eu dou aos pobres, né? Então, é isso que é o hipócrita. O hipócrita é quando faz alguma coisa, mas dentro dele é como se ele estivesse usando uma máscara, né? Ele usa aquela máscara de bonzinho, mas se a máscara cair, você vê que é um lobo mau. Entendeu? É glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer, Jesus disse, esses homens já receberam a sua recompensa. E qual é a recompensa deles? Serem vistos e serem glorificados pelos homens, né? No versículo 3 diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? Aqui, pensando assim, fisicamente, não tem como a mão direita não saber o que a mão esquerda faz, porque todas as nossas ações passam pelo cérebro, né? Mas é isso, né? A mão direita e a mão esquerda. Nem o seu melhor amigo, nem aquela pessoa que você mais confia, a pessoa que você conta todos os seus segredos, que nem mesmo essa pessoa saiba o que você fez pelo outro, que saiba que você ajudou. Por quê? Porque isso tem que ficar em segredo, certo? Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, Deus Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quer dizer, Deus que vê tudo o que a gente faz, mesmo quando a gente está em segredo, como eu posso dizer, quando a gente está no nosso quarto sozinho, a gente faz orações a Deus. Então, ninguém mais está ouvindo a nossa oração, só quem está ouvindo é Deus.
Então, as nossas ações, quando a gente faz elas em segredo, sem que as outras pessoas saibam, Deus está vendo. E aqui Jesus disse: e teu pai que vê em secreto, quer dizer, ele vê tudo que a gente faz quando as outras pessoas não sabem, te recompensará publicamente. Quer dizer, ele vai dar o quê? Recompensas pra gente, que as outras pessoas vão enxergar a recompensa, certo? Sem precisar que a gente fique contando o que a gente fez. Versículo 5. E, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Em Lucas, dos versículos 18, Lucas capítulo 18, versículo de 10 a 14. Vamos lá, rapidinho. Lucas 18, de 10 a 14. Vou ler com vocês. Vou subir um pouco mais, vou no 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quer dizer, então o fariseu aqui, ele estava orando de pé, falando: graças a Deus eu não sou pecador como este publicano, eu não sou roubador, não sou adúltero, não sou injusto, eu pago o dízimo, né? Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aí ele estava o quê? Ele estava se exaltando. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não cometo esses pecados aí que nem essas outras pessoas cometem. Então ele estava exaltando a si mesmo. Mas em contrapartida, o publicano, né, pode ser um cobrador de impostos, né? Uma outra tradução tem cobrador de impostos, se eu não me engano, na nova tradução na linguagem de hoje, fala sobre o cobrador de impostos. E aí, se não tiver, me corrijam, mas eu acho que é isso mesmo. Então ele fala: tenha misericórdia de mim, Deus, eu sou um pecador. Então ele estava ali se humilhando. Ele não quis nem levantar os olhos, porque ele não se sentia bem de estar ali como pecador, ele não se sentia digno de levantar os olhos para falar com Deus. Então ele estava ali se humilhando. Então aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então o fariseu, né, orou ao Senhor se engrandecendo e se sentindo de certa forma superior ao cobrador de impostos, né? Já o cobrador humilhou-se em sua oração, pedindo que Deus tenha pena dele por ser um pecador. E Jesus terminou dizendo, né? Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Então, voltando aqui no versículo 5, Jesus ensinando: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Irmãos, eu pergunto a vocês, quando a gente ora, a nossa oração é para quem? É para Deus, certo? É para Deus ouvir a nossa oração. A gente está orando a Deus. Então é algo muito íntimo, a oração é algo íntimo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que a minha oração é muito íntima com Deus. Tem orações que eu faço aqui no canal com vocês, né? E eu faço essa oração
para orar, né, por vocês do canal. Mas tem as minhas orações que eu faço com o meu Deus e eu só quero que ele escute, né? Não é algo que eu queira que outras pessoas escutem. Então eu gosto de orar sozinha. Só sozinha que eu digo, tipo, de outros seres humanos. Mas eu gosto que esteja meu Deus, na oração, certo? Então é algo íntimo. Então é algo para você fazer separado. Veja bem, na igreja a gente tem, né, nos momentos de culto, de adoração, tem a oração que temos junto. Mas ali ninguém vai ficar olhando para o outro para falar, nossa, essa pessoa está orando. Por quê? Porque todo mundo vai estar orando. Ali é o ambiente para você estar orando. Mas aqui os fariseus, eles oravam em pé para que as pessoas vissem as orações deles. E eles gostavam de fazer orações compridas, orações grandes, bonitas, talvez eloquentes, talvez escolhendo as melhores palavras, os beneplácitos da minha adoração. Brincadeiras à parte, né? Então eles talvez escolhessem as melhores palavras para falar um linguajar assim bonito e para que as pessoas vissem, nossa, essa pessoa é um adorador, essa pessoa faz uma oração forte, essa pessoa... E aí perde o sentido da oração, que a oração é o quê? Você conversar com Deus, você pedir algo a Deus, você pedir a intercessão de Deus nas nossas vidas. Então, se o hipócrita está ali, não para falar com Deus, mas para que as pessoas vejam que eles estão orando, entende? Que nem eu falei da máscara de bom moço, de orador, de pessoa temente a Deus, mas por dentro é outra pessoa. Será que estão me olhando? Será que estão me vendo aqui? Será que eu tenho que falar mais alto? Para o quê? Para as pessoas olharem mesmo para elas e acharem, nossa, essa pessoa é santa, essa pessoa é de Deus, entendeu? Então, os hipócritas, eles faziam isso, eles ficavam em pé nas sinagogas para serem vistos, certo? Eles iam para as esquinas das ruas para serem vistos. E esquinas das ruas, por quê? Porque provavelmente tinha movimentação de pessoas, certo? É onde as pessoas transitavam. Para quê? Para que as pessoas vissem que eles estavam ali orando. Quando as pessoas passassem, enxergassem eles ali orando, né? Então Jesus falou, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então eles faziam isso para que as pessoas vissem eles orando. Em verdade vos digo que já receberam o quê? O seu galardão. Então eles já receberam a recompensa deles. Qual é a recompensa de uma pessoa que quer ser vista? É ela ser vista. Então, se eles estavam orando para que as pessoas vissem eles e ficassem pensando, falando, nossa, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ela como ele ora, está orando ali. E aí, as pessoas faziam isso em público e aí ele recebeu a recompensa. Por quê? Se ele fez isso para ser visto e foi visto, então ele recebeu a recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então Jesus disse, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e ora a Deus, né? Em oculto, que vê o que está em oculto. Então, em segredo, em secreto, quando você estiver no seu quarto, sem ninguém, espera a casa estar silenciosa, vai pro cantinho, meu quarto tem pessoa, vai pro banheiro, no banheiro tem outra pessoa, vai pra cozinha, mas tem gente na cozinha, tá tendo uma festa dentro de casa, vai pro quintal, procura um lugar onde esteja sossegado e você fique sozinho. E aí você tem a certeza, olha para um lado, olha para o outro, para ver se não tem ninguém te observando. E você, em segredo, ora a Deus. E Deus, que vê tudo que está em oculto, vai te recompensar. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Quer dizer, aqui as vãs repetições
A gente precisa de revelação da palavra todos os dias, né? Lá na igreja já teve sobre essa passagem em que fala de vãs repetições, porque às vezes a gente ora muito todos os dias, a gente acaba sempre repetindo algumas orações, né? Pedindo proteção dos nossos familiares, proteção dos nossos irmãos em Cristo, e talvez a gente sempre acabe se repetindo, né? Nesse tipo de orações, certo? Mas aqui eu acredito que não seja vãs repetições nesse sentido de sempre pedir por proteção, né? Pelas mesmas pessoas, né? E agradecimento, sempre agradecer, Senhor, obrigada por proteger, né? Mas é mais no sentido de que por muito falarem serão ouvidos. É como se essa pessoa ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa, pela insistência, Deus vai ouvir. Ou talvez se você ficar falando a mesma palavra várias vezes, vou falar 100 vezes a palavra tal, e aí Deus, depois que eu fizer 100 vezes, Deus vai me ouvir. Não, do meu entendimento é isso, entendeu? Não, é como se tentasse, não, se eu falar 1000 vezes casa, Deus vai quando eu terminar de falar a 1000ª vez, Deus vai me dar uma casa. Não, você não vai ficar numa oração falando casa, 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 não. É tentar ter o quê? Um real diálogo com Deus. Eu acredito que a oração é uma forma da gente se comunicar com Deus. Assim como nós nos comunicamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós temos que ter uma comunicação com Deus. A gente tem que reservar um tempinho para falar com o nosso Senhor, certo? E aí, como a gente vai falar com o nosso Senhor? Da maneira que a gente não ora como convém, a gente não sabe como orar. Então, Jesus está ensinando como a gente deve orar. Mas eu acredito verdadeiramente que a gente pode conversar com Deus como a gente conversa, como o nosso Pai, né? Primeiramente, a gente tem que temer a Deus, né? Ter o máximo de respeito, que é nosso Pai, mas a gente tem que ter temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, a gente pode conversar com Deus como a gente conversa com o nosso Pai. Não o Pai terreno, mas com muito mais respeito que o nosso Pai terreno. Mas a gente pode ter essa intimidade de falar com Deus. Depois que Jesus se sacrificou por nós, certo? Deu o seu sangue, a sua carne, em remissão de nossos pecados. Deus através do sangue de Jesus e o sacrifício dele, nós temos acesso direto a Deus Pai, certo? Lembra do Antigo Testamento, que teve o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Depois que Jesus morreu, a cortina do templo foi rasgada. Então, não há mais essa separação do lugar santo e do lugar santíssimo. E nós, como sacerdotes de Deus, nós temos acesso a Deus Pai. Então, nós temos esse acesso. Então, a gente tem que estabelecer o quê? Um relacionamento com Deus. E se a gente acredita que somos filhos dele, então a gente pode estabelecer o quê? Uma relação verdadeiramente com Deus. Então, quando a gente orar, a gente pode falar, Pai, hoje o meu dia foi assim, e continuar, né, a oração conversando com Deus. Se você não sabe orar, eu também não sei orar, mas é assim que eu converso com Deus e assim, entende? Porque se você ficar repetindo, repetições vãs, ficar repetindo as palavras, você não vai estabelecer o quê? Uma comunicação. E Deus, ele não tem como mensurar a sabedoria de Deus, sabe? E se você ficar repetindo, você não vai estabelecer o quê? Uma comunicação verdadeira. Você vai ser uma oração meio que mecanizada, sabe? Uma oração que você tá mecânica, tô repetindo, mas aí você não tá falando nada, não tá saindo nada do seu coração, não tá fluindo uma comunicação, entende? Porque se você ficar repetindo a mesma palavra, experimenta, faz assim, saindo desse vídeo, você vai procurar alguém na sua casa e você chega para ela e fica repetindo a mesma palavra o tempo todo. Não, porque
Por quê? Por quê? Não, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai chegar uma hora que a pessoa vai gritar com você, perguntando o que está acontecendo e vai pedir para você fazer silêncio. Entendeu? Então, você repetindo a mesma coisa, vou ficar pedindo, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Você não vai estabelecer o quê? Uma comunicação sincera, entendeu? Eu acredito que seja isso, né? Mas a gente tem que pedir revelação do Espírito Santo para a gente entender, né? Talvez, não sei, se é essa a interpretação de outras pessoas, o seu pastor. Faz o seguinte, dever de casa. Quando você for para a igreja, né? Pergunta ao seu pastor. Pastor, o que quer dizer oração de repetições vãs? Aí eles vão revelar para vocês, tá bom? Fala assim, pastor, me explica a passagem de Mateus 6, versículo 7. O que quer dizer essas repetições vãs? Aí o Espírito Santo pode revelar a eles uma interpretação para vocês, entendeu? Então vamos voltar. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Quem são os gentios? São todo aquele que não faz parte do povo judeu, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Quer dizer, não se assemelhem, não imitem os não-judeus que ficam achando que vão ser ouvidos por muito falarem. Porque vosso Pai, Deus, né? Ele sabe de tudo que vocês precisam, mesmo antes de você pedir, certo? Então, antes de você pedir, Deus já sabe de tudo que a gente necessita. Então, a gente não precisa ficar imitando, no caso, os gentios aqui, né? O exemplo dos gentios, os não-judeus, né? Que ficavam falando muito, esperando serem ouvidos, certo? E é isso, a gente termina essa parte do Sermão do Monte no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.